O nível de corrupção deste governo é astronômico, não tem fundo. Não tem fundo, galera. Quanto mais você mexe, você cavuca, você vai, você encontra mais coisas. Agora eu vou trazer uma notícia para vocês que não é nova, saiu essa semana, mas é importantíssima para a gente entender os níveis de corrupção deste governo dentro do Brasil e fora. Fora a gente sabe que tem algumas coisas, só que não se noticia muito. Mas essa veio à tona esta semana dizendo que a Venezuela está vendendo petróleo como se fosse brasileiro. Níveis assim. Aí você pode ficar impressionado como eu fiquei e pensar, meu Deus, mas será que o Brasil sabe? Será que não sabe? Lula e Maduro são amiguinhos. Então, o Maduro faz essas coisas, vende o petróleo como se fosse brasileiro. E vocês acham que o Lula não sabe disso? Eu tenho certeza, a matéria não vai confirmar nada disso, que o Brasil sabe ou tudo mais, mas eu tenho certeza absoluta que isso foi feito um acordo entre a Venezuela e o Brasil. Se o Brasil está ganhando alguma coisa com isso, eu não sei, mas que o Lula sabe, com certeza ele sabe, mas eu quero mostrar isso para vocês agora. E a notícia é essa aqui, meus amigos. Comerciantes renomeiam petróleo venezuelano para a China como brasileiro. Você acha que a China também não sabe? Dilma tá lá com Xi Jinping, lambendo, né? O Xi Jinping todinho, como eu trouxe aqui um vídeo dela lendo teleprompter, dando entrevista, que as pessoas aqui, os esquerdistas não sabem a diferença de discurso e entrevista. Entrevista, para quem não sabe, o pessoal do PT, é assim, ó, você fala de espontâneo. O repórter faz uma pergunta e você responde de forma espontânea. Você pode ter sei lá, decorado, você pode me perguntar isso, mas o negócio é de forma espontânea, tá bom? Quando é um discurso, aí você lê teleprompter, porque quando eu coloquei esse vídeo da Dilma aqui, veio uma esquerdista falar assim, não entendi, todo mundo faz isso? Todo mundo quem? O Trump sempre lê teleprompter. Gente, discurso é uma coisa, entrevista é outra. Então, como ela tá lá sempre lambendo o Xi Jinping, com certeza o Xi Jinping também sabe. Isso provavelmente foi tramado entre China, Brasil e Venezuela, né? Porque quem vai sair ganhando? A China deve sair ganhando, com certeza. Todos eles devem sair ganhando. O Brasil, será que saiu ganhando nessa? Porque a Venezuela está vendendo para a China com o nome como se fosse Brasil. Ela está ganhando algumas coisas, vocês vão ver aqui. Mas e o Brasil? Está ganhando o que em retorno? A matéria não disse, mas vamos lá. É isso que está acontecendo. Melhores partes da notícia, né, da Reuters. Os comerciantes renomearam mais de 1 bilhão, e não é reais, é americanos, dólares americanos, tá? Em dólar, ou seja, 1 bilhão, sei lá quantos bilhões, deve dar 5 bilhões de reais, mais ou menos isso, em remessas de petróleo venezuelano para a China como petróleo bruto brasileiro só no ano passado, de acordo com 2 empresas de rastreamento de petróleo, documentos de empresas e 4 comerciantes, né? Os comerciantes falaram sobre o assunto, mas eles não deram o nome claramente, porque eles não podem vir dar a cara aqui, mas são essas informações, foi assim que eles escolheram essas informações para fazer essa matéria, né? Ajudando os compradores a cortar custos de logística e contornar as sanções americanas. O Brasil tá nessa. Você acha que o Brasil ia vir falar que o Maduro era um ditador? Não, porque tá ajudando o Maduro com isso aqui, galera. Refinarias independentes na China são as principais compradoras de remessas marítimas de petróleo de países sancionados pelos Estados Unidos. Provavelmente a maioria dos países que são sancionados pelo Brasil, a China deve virar e falar assim, vem pra cá, vende seu produto, porque se os Estados Unidos estão te sancionando, a gente te aceita. Aí que a gente te aceita, faz um preço menor justamente para você vender coisas para a China, aquela coisa de concorrência, né? Aquela concorrência entre China e Estados Unidos que a gente sabe. E aqui, ó, eles falaram, né, que países que foram sancionados pelos Estados Unidos, com a Malásia servindo como um importante centro de transbordo para o petróleo bruto venezuelano e
iraniano. Só que aqui o iraniano não está falando que está usando como se fosse brasileiro, o nome brasileiro, só a Venezuela. O que o Irã está fazendo para burlar o sistema todo, eu não sei, tá? E aqui, isso permitiu que os petroleiros navegassem diretamente da Venezuela para a China, evitando a escala nas águas da Malásia e encurtando a viagem por cerca de 4 dias. Eles burlaram lá na área marítima, burlaram também questões fiscais, eles burlaram um monte de coisas só utilizando o nome brasileiro. Washington impõe sanções às exportações de energia venezuelana desde 2019, mas isso porque eles não reconhecem o Maduro como presidente, reconhecem como ele é uma ditadura, que as eleições não foram legítimas e que ele tomou o poder, é por isso que ele tem sanções, a mesma coisa como aconteceu em Cuba. E Cuba deve fazer as suas tramóias também, porque todo mundo fica, ai, Cuba só sofre por causa do embargo americano. Sofre, isso era antes, no começo, agora já manipulou tanta coisa, já faz tanta coisa errada assim que não sofre mais, só que o dinheiro fica nas mãos de poucos, porque toda a população precisa estar no mesmo nível, porque igualdade, vocês sabem, né? Então vocês ficam iguais na pobreza e o dono do país, os donos do poder, pegam a riqueza toda para eles e distribuem migalhas, né? Que é isso que o Lula quer muito fazer no Brasil. O Lula, não só o Lula, como Alexandre de Moraes e as pessoas que estão controlando o Lula nesta fase que a gente está do STF. Desde que as sanções foram implementadas, os comerciantes de petróleo têm transferido petróleo de um navio para outro no mar para disfarçar a origem do petróleo bruto venezuelano antes que ele seja enviado para a China, que é o maior importador de petróleo bruto do mundo. Então eles fazem isso no meio ali, né? No mar. Ele, pelo jeito, Venezuela corta um tempo, ele economiza 4 dias, mas no meio dessa viagem aí, eles fazem essa transferência de petróleo, que eu não entendo nada, não sei como que eles podem fazer isso no meio do oceano, mas acontece. Mais recentemente, embarcações adulteraram o sinal de localização dos petroleiros para fazer parecer que os navios estão partindo de portos do Brasil, porque eu também fiquei pensando nisso. Falei, beleza, eles estão vendendo como se fosse um nome brasileiro, mas quando o navio sai, ele sai da Venezuela. Isso é comprovado, porque eles comprovam por satélites, porque os navios saem, tem todo um esquema que eles tentam burlar, mas o satélite ainda assim consegue captar que aquele petróleo está saindo da Venezuela. Mas eles tentam aqui, fazer os navios partindo de portos brasileiros, quando na verdade estão partindo da Venezuela. Eles querem fingir que é brasileiro, estão partindo do Brasil, blá blá blá. Mas sinais, até a navegação, eles querem mudar o sinal da navegação, dizer que saiu do Brasil, mas eles não conseguem tão bem assim, De acordo com dados marítimos, imagens de satélite e fotos das costas compiladas e analisadas pelo serviço de monitoramento Tanker Tracker, é o site que faz as investigações, esta prática é conhecida como spoofing. Então eles conseguem analisar, por mais que eles tentem burlar esse sistema, ainda assim é possível detectar que o petróleo está saindo da Venezuela. Dados da alfândega brasileira não registram exportações de mistura de, acho que fala betume, tá? Para a China desde 2023. Por que eu acredito? Porque quem vende o betume agora com o nome brasileiro é a Venezuela. Tá aqui embaixo, vou mostrar para vocês. O que exportamos para a China é principalmente petróleo bruto do pré-sal, não é betume, disse o CEO da Petrobras. Beleza, muitos carregamentos de petróleo bruto que entram na China rotulados como betume brasileiro, na verdade, contém, eu acho que fala meirei da Venezuela. O Brasil parou de vender o tal do betume desde 2023
E com certeza, se pegarem uma análise de quando a Venezuela passou a usar o nome brasileiro para vender o petróleo para a China, provavelmente começou em 2023. Aí vai falar, que coincidência. Nossa, será que o Brasil não sabe? Óbvio que sabe, porque é justamente o petróleo que a Venezuela está vendendo para a China como se fosse brasileiro. Tá tudo ali, os três estão sabendo de tudo isso, galera. Os três, tudo isso para burlar as sanções americanas e como eles não gostam dos americanos, eles querem mais que os americanos se ferrem mesmo e aí vão se achar os espertões fazendo esse tipo de coisa. Só que, gente, nossa, que coisa horrorosa. Os comerciantes chineses dizem que há muito tempo o merei é rotulado como uma mistura de betume, porque as refinarias não precisam de cotas governamentais de importação de petróleo bruto para importar o óleo semelhante ao alcatrão. Eu trouxe isso porque com certeza é muito importante, mas eu não entendi nada. Para efetuar a troca, os revendedores alteram a documentação dos embarques de origem brasileira, fornecendo um novo certificado de origem para o petróleo, sem enviar navios para perto do Brasil ou passar por qualquer operação de navio para navio, disseram os três comerciantes. Ou seja, não chega nem perto do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, e mesmo assim eles emitem documentação. Ai, gente, este ano vários navios fretados por um intermediário de petróleo bruto venezuelano, chamada isso aqui que eu não vou falar o nome, falsificaram seus sinais. O que é falsificaram? Por que as aspas? Eles falsificaram a documentação. A documentação não é original, ou seja, é falsificada, não tem aspas. É de fato uma falsificação. A Reuters colocou como se não fosse exatamente falsificado. Enfim, colocando-os artificialmente no Brasil enquanto carregam para a Venezuela. Artificialmente. Pô, gente, olha, o que o pessoal gosta de passar um pano. Algumas vezes eu leio umas matérias que eles têm que falar um pouco a verdade, mas eles tentam manipular o discurso dentro da matéria. Olha, falsificação. Então, não é bem uma falsificação. Óbvio que é. Aqui em cima está falando que eles modificaram documentos. E aí vem na outra linha, falsificação. Ah, pelo amor de Deus, né? Enfim, colocando artificialmente o nome do Brasil na documentação. O Ministério do Petróleo da Venezuela e o governo brasileiro não responderam. Não responderam porque eles não estão nem aí se as pessoas descobriram ou não descobriram isso. Não vai mudar nada na vida deles. Eles estão usando falsificações, dizendo coisas mentirosas, mas assim, a China corrobora com isso. Então, eles devem ter tramado tudo isso para comprar, para dar dinheiro para a Venezuela não, né? Para o Maduro, porque o dinheiro com certeza não vai ser distribuído para a população, para benefício da população. E aí fica nisso. Ah, coloca meu nome aí, manipula, falsifica. A gente não quer saber se isso vai dar um problema depois. Eu não sei porque eu não entendo dessas questões de petróleo e tudo mais. Enfim, quem sabe deixa aqui nos comentários, né? E aqui, ó, além de encurtar a viagem, esses são os benefícios também que a Venezuela tem em relação a isso, né? Além de encurtar a viagem e economizar nos custos de navio para navio, o Brasil está ajudando com isso? Não sei. Repassar cargas como brasileira ajudam a garantir financiamento bancário, disseram os comerciantes. Eles estão usando o nome do Brasil para ganhar dinheiro. E com certeza, como o Lula é um idiota, o Brasil não está ganhando nada com isso e só os brasileiros dando dinheiro, né, investindo nisso tudo. De forma indireta, eu quero dizer, né? A maior parte das importações de petróleo venezuelano da China ainda são declaradas como malaias. Ai, o cara mente em tudo. Meu, que nojo desse cara. O cara usa o nome do Brasil, declara como se fosse o petróleo, maior parte das importações do petróleo como sendo da Malásia, né? Tudo errado, tudo errado. Mas o que esperar de governos de esquerda, meus amigos? Não tem um governo de esquerda até hoje na história deste mundo que não tenha sido corrupto.
até agora. Eu não conheço. Se vocês conhecem, deixa aqui nos comentários. E eu tô falando de esquerda, eu não tô falando de centro-esquerda, eu não tô falando de centro, eu tô falando de esquerda, que pregam Marx, Lenin, ou seja, aqueles que fingem que querem distribuir o dinheiro de forma igual para toda a população e no fim das contas eles ficam ricos, a população fica pobre, não é mesmo? Então é isso, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa situação. Por enquanto é isso, um beijo, até a próxima e tchau!